A paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes que me ouvem agora, aqui quem vos sauda a todos é o vosso irmão em Cristo, o evangelista Wilder. Eu convido você neste momento a você participar nesse dia de hoje, 23 do mês 5 do ano de 2023. Eu te convido neste momento a você participar dessa devocional, momento conectado com Deus, onde eu creio que Deus irá falar ao teu coração, onde nessa devocional como tema nós vamos trazer aqui um texto onde nós vamos aprender a como fazer a diferença no meio de uma geração tão corrompida. Nós vamos ver que tem jeito sim para mim, tem jeito sim para você. Numa geração que está corrompida, através da palavra de Deus, tem como a gente se esquivar do mal, tem como a gente se esquivar da corrupção, tem como a gente se esquivar das bandejas que diariamente o inimigo apresenta diante de nós. E nós vamos ver no texto bíblico, como tema para essa devocional, Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz que Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Queridos ouvintes, nós vamos ver na introdução dessa palavra, nós vamos ver nesse texto sagrado que lemos agora, percebemos aqui um homem que fazia diferença no meio da geração em que vivia. O segredo de Noé estava nessas três virtudes que o texto bíblico aponta em sua vida. A primeira virtude, ele era varão justo. A segunda virtude, ele era reto e andava com Deus. E a terceira virtude, Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Noé era um homem reto, isto mesmo, ele era um homem reto, e ele amava a retidão, e com isso ele aborrecia a tortuosidade. Noé, queridos ouvintes, ele andava com Deus. Isso significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor, possuindo esse requisito. Podemos fazer a diferença também em nossa geração, nesse século 21 a qual vivemos, porque nós fomos chamados para sermos diferentes em nossa geração. Queridos ouvintes, a palavra de Deus, ela nos ordena que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu quero dizer para você que tem jeito sim. Nesse mundo tão corruptível, nesse mundo tão corrupto que nós vivemos, tem jeito sim. E o jeito é pela palavra de Deus que nós vamos vencer o mundo. Eu quero trazer aqui, eu quero abordar aqui alguns temas bíblicos de homens que fizeram a diferença em geração. Enoque fazia diferença em sua geração porque andava com Deus. Enoque, ele simboliza, sabe o que? Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Nós vamos ver também que José, ele fazia diferença em qualquer ambiente que vivia, porque José era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus, e o Senhor era com ele. Nós vamos ver também que nesse contexto de homens que fizeram a diferença em sua geração, nós vamos perceber também que Samuel, ele fazia diferença no meio de sua geração, porque Samuel era um homem honesto e ninguém tinha o que lhe acusar. Nós vamos também ver que Jó era um homem sincero, era um homem reto, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Fez a diferença no meio de sua geração. Nós vamos ver também que Daniel, ele fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao Senhor, teu Deus. Nós vamos ver que algum tempo, queridos ouvintes, nós vamos perceber nessa história que algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou
da diferença que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meia geração que viveram. Você sabia que nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio à geração perversa e corrompida em que vivemos? E onde devemos resplandecer como os astros no mundo? Eu trouxe aqui uma reflexão de Enoque, eu trouxe aqui uma reflexão de José, eu trouxe aqui uma reflexão de Samuel, de Jó, eu trouxe aqui uma reflexão de Daniel. Rapidamente frisei alguns versículos aqui para você ver que tem como sim eu e você vencer. Tem como sim eu e você fazer a diferença nessa geração a qual nós vivemos. E nós como ministro, nós como servo, nós como imitador do Senhor Jesus, entendemos que é lendo a Bíblia que nós vamos nos deparar com situações passadas que vivemos no dia de hoje. E nós vamos ver que no tempo de Enoque, ele também passou por luta, perseguição, mas ele fez a diferença na sua geração porque ele andava com Deus. E nós vamos ver que José também, ele passou por luta, perseguição, foi vendido, enfrentou cisterna, mas ele fazia diferença porque o ambiente onde ele vivia era um ambiente que não mudava o caráter dele, não mudava aquilo que estava na mente dele, não mudava o propósito que Deus tinha para ele. Nós vamos ver que Samuel, ele fazia diferença, porque Samuel era um homem honesto e ninguém tinha o que te acusar. Tem como sim nós ser honestos, tem como sim nós andar de cabeça erguida, sem que ninguém nos acuse. Vamos ver que Jó era um homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ele fez a diferença no meio da geração a qual ele viveu. No tempo de Jó tinha falsos amigos, no tempo de Jó tinha maldade, no tempo de Jó tinha morte, no tempo de Jó tinha corrupção, sim, tinha tantas essas coisas que no dia de hoje tem. Só que Jó, ele decidiu ser um homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Aprendemos com Jó que às vezes o mal está na nossa frente, e de vez de a gente desviar o caminho, nós vamos em contra o mal. Às vezes uma bandeja está na nossa frente, de vez de nós desviar o caminho da bandeja, nós vamos em direção à bandeja e caímos. Mas eu louvo a Deus porque dentro dessa palavra que Deus colocou no meu coração, o esboço, o devocional para a tua vida, uma palavra que você vai memorizar, uma palavra que você vai extrair para a tua vida e você vai aplicar no seu dia a dia, que você vai ver que tem como sim nós fazer a diferença no meio de uma geração corrompida ao qual vivemos, porque a palavra de Deus, ela é bússola para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela nos dá direção. E muitas pessoas padecem, muitas pessoas perecem, muitas pessoas estão perdendo a vida, muitas pessoas estão vivendo frustradas, porque quer viver a sua vida sem consultar a palavra de Deus. Quando a gente vivemos a nossa vida sem consultar a palavra de Deus, quebramos a cara, erramos o caminho, ou seja, andamos em círculo, não conseguimos enxergar o caminho do sucesso, não conseguimos enxergar o caminho da bênção de Deus. Mas nesse momento Deus te traz aqui a memória e te diz, tem como sim você fazer a diferença, tem como sim você ser abençoado nessa geração tão corrompida a qual vivemos. Certa vez, querido amado ouvinte, um pastor, ele nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de estarem pisando na lama, suas penas permanecem brancas, calçado com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Poderemos caminhar neste mundo sim, sem contaminar com ele. Tem como sim nós viver nesse mundo sem nós contaminarmos com ele. Nós venceremos pela palavra de Deus, nós venceremos pela meditação diariamente da palavra de Deus. Então fique com esta palavra, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Medite, Noé era varão justo e reto em suas gerações, porque Noé andava com Deus. Ande com Deus e você será justo. Ande com Deus e você não vai errar o caminho.
ande com Deus e você vai viver o grande de Deus na tua vida. Se você recebe essa palavra, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com 10 contatos seus. Aquela pessoa que às vezes você sabe que está passando por dificuldade, e às vezes você sabe que a pessoa já quebrou a cara várias vezes, está sem sentido, está sem direção, e caminha essa palavra para ela. Nos siga aqui, ative o sininho de notificações, vai no comentário desse vídeo, digite lá o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer, porque nosso intuito aqui é de levar a palavra de Deus, é de semear a palavra de Deus nesse mundo tão pecaminoso ao qual vivemos. Vamos fazer a diferença, porque Deus nos chamou para ser luz, não para ser trevas. Você é luz, você não é treva. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz e a graça de Deus resplandeça sobre ti e nunca falte a paz do Senhor sobre a tua casa. Amém.